rapaziada, tudo bem? Tamo junto nessa e mais um boletim do canal Detetives Vascaínos. Eu te convido, antes de mais nada, a deixar aquele like em nosso vídeo, compartilhar o conteúdo, se inscrever caso não seja um inscrito e virando membro, se assim você quiser ajudar o nosso canal a ter uma vida longa na plataforma. Bom, neste boletim de hoje vamos destacar as últimas novidades do Vasco em termos de reforço, né? O time vai tomando corpo, vai tomando forma com os futuros jogadores que estão acertando com o clube. Volante Jair e o goleiro Ivan. E por falar no Ivan, se você quer conhecer mais detalhes do provável novo arqueiro do Vasco, convidei o ex-preparador de goleiros dele, que conviveu bastante com o jogador por mais de uma década. Ele vai pontuar pra gente situações importantes do goleiro. E olha, não parou por aí não, viu? Novas peças estão no radar e é provável que muito em breve surjam fatos novos em relação a isso. Como, por exemplo, um camisa 10 que faz parte do planejamento. Todo esse giro de notícias do Vasco você confere agora aqui no canal. Vamos em frente! Está sendo devagarinho, mas aos poucos o Vasco vai tomando corpo para esse início de temporada. Após sondagens e muitas especulações, o cerco vai se afunilando e concretizando os nomes que o clube tinha como alvo. O primeiro deles, o volante Jair, de 28 anos. O jogador já está chegando hoje à noite ao Rio e amanhã começa a bateria de exames médicos no Vasco para poder assinar o seu contrato em definitivo com o clube da Cruz de Malta. Pesou muito a vontade do jogador em defender o Vasco, até porque o Fluminense até o último momento manifestava junto ao jogador e seus representantes interesse, na aquisição do atleta. Mas o projeto apresentado a Jair por parte do Vasco empolgou o jogador e a proposta também feita agradou não só o atleta, como ao Atlético Mineiro, que só admitia a venda. Para ter o Jair, o Vasco deve desembolsar cerca de 2,5 milhões de dólares, cerca de 13 milhões de reais na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos do jogador, com o Galo ficando com 15% e o atleta 5%. Lembrando que o pagamento deve ser feito de forma parcelada, assim como tem sido as últimas transações realizadas pelo Vasco, e o contrato do jogador a princípio de 3 anos. Ao contrário do De Luca, que chegou como uma aposta, o Jair chega à Colina com o status de titular da equipe do Barbieri. O seu bom futebol e experiência contam muito a seu favor. E você, o que achou dessa aquisição por parte do Vasco? Comente aí. Bom, e o outro jogador daquele grupo de especulados desde o final do ano está chegando ao Vasco. Trata-se do goleiro Ivan, que sem dúvida alguma, por todo o seu potencial, deve ficar com a número 1 do Vasco. O Vasco tinha feito a consulta pelo jogador desde o final do ano passado, como deixou claro o seu staff, mas não havia avançado numa proposta, até porque o Corinthians, clube detentor de seus direitos, tinha que resolver primeiro a situação do jogador junto ao Zenit da Rússia, onde o Ivan tinha contrato de empréstimo até meados desse ano. Por conta disso, as tratativas estagnaram e o Vasco não avançou numa proposta. Resolvida a situação, ambos os clubes conversaram, os representantes idem, e a coisa parece que fluiu nas últimas horas, tanto que o jogador já se despediu pelas redes sociais do seu antigo clube, o Zenit, e é esperado no Rio nos próximos dias para exames médicos, a fim de assinar o seu vínculo com o Vasco. O clube paulista, na figura do gerente Alessandro Nunes e o staff do atleta, através do empresário Fernando Garcia, ambos, com quem conversei hoje, não querem confirmar o acordo. Falam de forma cautelosa, que está encaminhado, mas nada fechado. Mas a verdade é que o Ivan está sim chegando ao Vasco. As partes ajustam os últimos detalhes, como a forma de transação, por exemplo. A princípio o Ivan chegaria por empréstimo até o final do ano, com o Vasco tendo a opção de comprá-lo por 10 milhões de reais no final do seu vínculo. Detalhes da opção de compra ainda estão em discussão, pois tem a possibilidade, inclusive, de ter uma obrigação de compra incluída. E aí, o Ivan te pega? É um bom nome para a camisa número 1 do Vasco? Opine aí. Bom, o Ivan iniciou a sua carreira nas categorias de base do Guarani. Depois foi para o rival Ponte Preta. Ele chegou ao Corinthians no início de 2022 após se destacar pela macaca e acumular convocações para a seleção de base e principal. Logo se consolidou como reserva imediato do Cássio. Porém, como titular, teve poucas oportunidades por lá e com isso acabou sendo emprestado para o Zenit da Rússia. Querendo voltar ao Brasil e se destacar, o Ivan viu com muito bons olhos esse interesse do Vasco, onde tem mais chance de engatar um trabalho como titular. Bom, mas para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre o futuro goleiro Cruz Maltino, eu convidei um profissional que o conhece bem, desde longa data. O preparador de goleiros
Beto Guastali, conhecido como Betão, que atualmente trabalha no Chiang Rai United, da primeira divisão da Tailândia. O Beto conviveu com o Ivan por um período de mais de 10 anos. Coordenou ele no Sub-15 do Guarani e depois em 2013, já na Ponte Preta, né, onde ambos começaram a trabalhar juntos nessa relação goleiro e preparador. E foi com o Betão, né, que o Ivan ganhou destaque no time principal da Ponte Preta e passou a ser lembrado em convocações da seleção brasileira. Ele subiu ao profissional da Ponte em 2018, quando seu trabalho passou a então ser notado com os goleiros do time principal, sobretudo com o Ivan, que fez sua estreia no time de cima contra o Corinthians em janeiro daquele ano. Conhecido internamente pela exigência nos treinos, o Betão era visto no time de Campinas como um mentor do Ivan e demais goleiros da Ponte, incluindo jovens das categorias de base, aos quais também auxiliava. Sem dúvida, uma função de preparador de goleiros que vai muito além das 4 linhas, né? Ele, inclusive, me passou um vídeo de um dos treinamentos que tinha com o Ivan na Ponte. Veja aí. Veloz! Vamos, Ivan! Vamos, Ivan! Travou! Vai! Isso! Vai! Vamos, Ivan! Vamos, Ivan! Funciona! Vem lá! Isso! Vamos, Ivan! Rápido lá! Jogou! Isso! Não cai muito pra trás! Vamos, Ivan! Rápido! Isso! Muito bom! Tirou! Aí! Nossa! Rápido, Ivan! Boa! Rápido, Ivan! Vai! Vem! Vai! Boa! Foi fraca! Vem! Rápido, Ivan! Vem! Boa! Isso, que maravilha! Bom, mas então vamos ao que interessa, né, meus amigos? Conhecer um pouquinho mais das características dentro de campo do Ivan, através do relato de um profissional que o comandou por longos anos, desde o futebol de base, Beto Guastari. Nos fala agora, então, um pouco mais do Ivan. Ouça aí. Bom, prazer falar com vocês, é o Beto, preparador de goleiros do Shanghai United. Trabalhei por muito tempo com o Ivan e é um atleta carismático, um atleta de personalidade e eu acho que o principal, um goleiro que pega bolas difíceis, um goleiro que em momentos difíceis ele faz um milagre e eu acho que essa é a principal característica dele. E ele surgiu, na verdade, na base do Guarani comigo. Quando eu fui pro Guarani, eu levei ele junto pra Ponte, né? Aí ele ficou na Ponte com a gente nas categorias de base e estreou em 2018 com 20 anos no gol da Ponte Preta contra o Corinthians. Mas basicamente é muito isso, é um goleiro com personalidade, um goleiro de jogo e um goleiro que faz defesas difíceis quando o time precisa. Acho que a principal característica é um goleiro reativo, um goleiro rápido. Apesar de ser muito grande, ele é muito rápido, muito ágil, e acho que essa é a principal característica. Um goleiro de técnica boa, mas enfim, a principal mesmo é a velocidade de reação dele. Então, eu acho ele muito reativo, muito potente pelo tamanho dele, e ponho isso como a principal característica. Bom, e para fechar, dizer que o Vasco não parou no Ivan e no Jair e quer mais, hein? A meiuca do Vasco ainda pode ser reforçada, um camisa 10 que dê aquele toque de qualidade ao meio-campo e possa ser um diferencial, está nos planos. O clube segue focado no mercado sul-americano e pretende se reforçar ainda nesse Carioca, se possível, para essa posição. Em falar em meiuca, o meia Alex Teixeira, como informou o colega Lucas Pedrosa hoje, praticamente encaminhou a sua renovação com o clube e deve ficar no Vasco mesmo por cerca de 1 ano. Alguns ajustes estão sendo feitos e vamos aguardar a oficialização por parte do Vasco. O negócio engrenou de uns dias para cá e, ao que parece, o coração do Alex Teixeira pela Cruz de Malta falou mais alto. Bom, galera, estou colocando mais um ponto final neste boletim do canal Detetives Vascaínos e estou trabalhando em busca de mais novidades, mais apurações, né, para trazer para você detalhes de outros jogadores que vêm sendo especulados por aí, mas, como eu sempre digo,
Gosto sempre de apurar para trazer aqui a verdade das coisas. Nada de forma de especulações. Beleza? Bom, então, um grande abraço. A gente se vê em breve. Até lá!